As contas das empresas estatais chegaram ao fim de novembro com um déficit acumulado de 6 bilhões de reais em 2024. O resultado foi divulgado hoje pelo Banco Central. O resultado indica que receitas foram menores que as despesas, ou seja, o rombo financeiro tem que ser coberto pelas próprias empresas ou pelo Tesouro. Apenas no mês de novembro, o resultado contábil foi negativo em mais de 1,5 bilhão de reais. O resultado total do ano ainda não foi fechado, mas o rombo até novembro indica que esse será o pior resultado contábil das estatais na série histórica. A comparação começa em 2009, há 15 anos, quando o cálculo mudou para desconsiderar grandes empresas federais como a Petrobras e Eletrobras. Elas saíram do indicador porque têm regras diferenciadas e se assemelham a empresas privadas de capital aberto. A estatística calculada pelo Banco Central inclui, além das estatais federais, empresas públicas de estados e municípios. Algumas estatais federais lucrativas, como a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa, não entram nesse cálculo. Segundo o Ministério de Gestão e Inovação, os maiores déficits na somatória do ano devem ser a Engeprom, ligada a projetos navais, com quase 2,5 bilhões, os Correios, com mais de 2 bilhões, a Serpro, que atua no processamento de dados do governo, com 0,5 bilhão, e a Infraero, que gerencia aeroportos federais, também com mais de 0,5 bilhão de reais. As empresas estatais federais pertencem ao governo federal. Atualmente são mais de 100 e atuam em diversos setores, como infraestrutura, telecomunicações e agropecuária. É complicada a situação das estatais e chama a atenção a situação dos Correios, que no governo anterior, de Jair Bolsonaro, estava prevista já o plano de privatização, mas o governo Lula, ao assumir em 2023, disse que não, mudou os rumos do projeto de propósito dos Correios, que não mais serão incluídos nos processos de privatização, até porque esse governo é contra a privatização de empresas, mas o rombo nos Correios é cada vez maior. A gente preparou algumas lâminas que foram divulgadas em matéria do Poder 360, que mostra essa evolução de gastos, déficit orçamentário dos Correios e também a questão de patrocínios. Veja, só na questão de patrocínio, ou seja, já que ali a gente falou na matéria que está gastando mais do que a arrecadação, deve-se cortar principalmente a questão de publicidade. Não é o que está acontecendo nos Correios. A gente vê aqui, vamos pegar 2022, por exemplo, era pouco mais de 300 mil reais por ano de investimento em publicidade. Em 2022, para vocês terem uma ideia, chegou a 430 mil reais, 430 mil, E em 2023, já no governo Lula, foi aumentando, chegando na casa dos 34 milhões de reais. Isso é mais de 916% a mais de investimento em publicidade em um período em que os Correios têm arrecadação em baixa. Vamos na próxima lâmina, a gente vai detalhar um pouquinho em quais lugares, em quais eventos, em quais organizações em que os Correios esteve presente com patrocínios. Então, Lollapalooza 2024 foi 6 milhões de reais de investimento. CBG, que é a Conferência Brasileira de Ginástica, os Correios investiram em patrocínio 4,5 milhões. Na turnê Tempo Rei de Gilberto Gil, os Correios investiram 4 milhões de reais em publicidade e nos Jogos Universitários Brasileiros, 3 milhões. Esses são os 4 maiores investimentos em publicidade que os Correios investiram. Vamos na próxima lâmina para a gente fechar esse gasto de dinheiro público com os Correios. Houve até uma manobra, a gente vê aqui, governo Dilma, na transição para Michel Temer, governo Dilma estava positiva a situação dos Correios, depois houve um déficit de menos 2,1 milhão de reais. Logo em seguida, esse crescimento começou e no governo Jair Bolsonaro chegou a 3,7 bilhões de reais, em positivo, ou seja, em superávit, No entanto, já no governo Lula, houve uma manobra em que eles quitaram as dívidas de indenizações, eles fizeram esse pagamento que não estava previsto até então e aí jogaram essa conta
para o ano de 2022, fazendo com que a arrecadação, ou seja, o superávit dos Correios, fosse menor do que o esperado. Mais em lucro, em rentabilidade, ou seja, mais arrecadação do que despesa, chegou no patamar de 3,7 bilhões. E aí agora a gente vê 2024, como a gente falou na reportagem anteriormente, né? Menos 2 bilhões, já está ultrapassando isso porque os dados são até novembro. Então, certamente em fevereiro serão divulgados os dados das estatais brasileiras com relação ao mês inteiro, aos 12 meses, e aí provavelmente esse número, esse déficit orçamentário, ou seja, os Correios devem aumentar o gasto comparando com a despesa, comparando com a receita. Infelizmente, essa é a realidade de uma das estatais brasileiras, né?